Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pesadelos Reais. Eu sou Noroka, e hoje teremos mais uma Quinta Profana, da seleção especial de episódios para celebrar o mês do Halloween. Quando pensamos em assuntos perfeitos para esta época do ano, lembramos de filmes clássicos, lendas urbanas, casas assombradas e histórias de terror. No episódio de hoje, conheceremos o relato aterrorizante de um homem que viveu para contar como, às vezes, os pesadelos podem se tornar realidade. Como os sonhos de alguns podem acabar com a paz de toda uma família, e podem ser um sinal claro de que algo muito sinistro pode se esconder por trás dos relatos de uma criança. Chegue mais perto, coloque os fones de ouvido e prepare-se, porque você pode ser o próximo protagonista dessas estranhas histórias que você só encontra aqui no podcast Pesadelos Reais. Acredito que poucos vão acreditar neste relato, mas a história que tenho para contar é tão estranha que gostaria que fosse contada neste podcast. Não citarei nomes nem lugares para não causar problemas a ninguém. Vocês acreditam em presenças? Naquele sentimento de que algo ou alguém está te observando, mesmo quando você percebe que está sozinho? Eu sempre fui cético em relação a essas coisas, mas minha irmã, que também ouve o podcast, me pediu para enviar este relato. Ela foi uma vítima dessas presenças desde que era apenas um bebê. E anos depois, na mesma casa onde nos criamos, vivi coisas tão estranhas que me fizeram questionar tudo que um dia eu acreditei que eram apenas pesadelos de uma criança. Mas para entender melhor a história, preciso contar como tudo começou. Minha mãe conheceu meu padrasto no trabalho, quando eu já tinha 8 anos de idade. Na época, fazia pouco tempo que ele havia se divorciado da sua anterior esposa, que não havia aceitado muito bem o término. Até aí algo bem comum, uma mulher com filhos não aceitar um término. Mas no caso deles, pelo que eu me criei ouvindo, foi por causa das muitas traições por parte dela. Até que um dia, ele se cansou de dar novas oportunidades e decidiu seguir o seu caminho. O problema é que, não muito tempo depois, ele se envolveu com a minha mãe. E poucos meses depois, foram morar juntos. E eu, obviamente, fui junto no pacote. Tudo parecia ir bem entre eles, apesar de que ela teve que deixar de trabalhar porque havia ficado grávida. Por causa disso, ele não estava em uma situação financeira muito boa e teve que fazer muitas horas extras, o que fazia com que o víssemos muito pouco, porque chegava muito tarde em casa. Pelas manhãs, quando ele saía bem cedo para o trabalho, ele se encontrava com pequenos saquinhos jogados na frente de casa. Ele, a princípio, acreditavam que eram trabalhos de bruxaria, feitos para amarrar ele a outra pessoa, fazendo com que o seu atual relacionamento ficasse repleto de discussões ou motivos para brigas. Nunca soubemos o conteúdo desses saquinhos, porque ele não contava o que havia visto dentro deles. Somente sabíamos que ele, sem nenhum tipo de precaução, costumava pegá-los e jogá-los no lixo, longe da nossa casa. Na época, havia rumores de que a ex-sogra dele praticava esse tipo de rituais, e ela não havia ficado nada feliz com o divórcio, e muito menos com o novo relacionamento dele. Em casa, pouco se falava a respeito, porque ele parecia não acreditar muito, apesar de visitar com uma certa frequência uma benzedeira conhecida, cada vez que algum problema de saúde custava em ir embora. O tempo foi passando, e quando a minha irmã nasceu, era um bebê muito frágil e ficava doente o tempo todo. Ela costumava chorar durante noites inteiras. Pelas manhãs, meu pai continuava a encontrar esses saquinhos, mas foi ficando cada vez pior e mais frequente.
até que começaram a aparecer alguns dos nossos animais de estimação mortos de maneiras horríveis no portão de casa. Vários dos nossos cães de guarda apareciam envenenados, e somente um deles conseguimos salvar a tempo. Nossa família estava sendo alvo de uma ou mais pessoas, e por se tratar de uma outra época, as pessoas não pensavam em fazer coisas básicas como chamar a polícia. E mal tínhamos acesso a telefones ou sistemas de segurança mais avançados do que um muro baixo e um portão fechado com uma corrente e um cadeado. A casa onde me criei era muito antiga. Ela sempre pertenceu à família do meu padrasto. Mas, além disso, nunca soube quem eram as pessoas que haviam morado lá antes de nós. Lembro que um dia encontrei alguns brinquedos enterrados no pátio dos fundos da casa. E eu, como uma criança imaginativa e solitária que era, achei aquilo muito legal, porque acreditava que uma outra criança deveria ter deixado aquilo de presente para uma outra criança encontrar. E como uma forma de passar isso adiante, tive a genial ideia de enterrar outros brinquedos meus e da minha irmã de volta. O problema é que logo me arrependi, e havia enterrado eles tão bem que nunca mais conseguimos recuperar. Um dia, enquanto estávamos jantando, meu padrasto mostrou suas mãos para minha mãe. E ele se queixava de dores devido a uma quantidade enorme de verrugas de todos os tamanhos e formas, espalhadas pelas suas mãos e dedos. Não era como algum tipo de reação alérgica, nem nada do tipo. Eram realmente verrugas grandes que apareceram de um dia para o outro. E como ele precisava de suas mãos para trabalhar, aquilo era muito incômodo e doloroso. Como era seu costume, ele esperou o fim de semana para visitar a benzedeira. E ele teve que voltar muitas outras vezes durante as seguintes semanas. E toda aquela quantidade absurda de verrugas simplesmente começaram a desaparecer, da mesma forma com que haviam surgido. Aquilo foi realmente muito impressionante, mas as coisas estranhas não pararam por aí. Minha irmã começou a ter muitos pesadelos e terrores noturnos. Durante toda a minha infância, eu costumava acordar no meio da noite com os gritos dela. Muitas vezes eu acordava durante suas longas conversas com alguém que somente ela podia ver em seus sonhos. Sempre me interessei por aquilo, por mais que me desse medo, e não conseguisse entender como era possível que alguém falasse tão alto ou até mesmo chegasse a gritar durante um sonho. Quando ela era pequena, teve muitas ocasiões em que ela andava pela casa tentando abrir as portas, tomar banho, abrir a geladeira ou simplesmente ficar parada do lado da minha cama, enquanto ainda estava dormindo. Aquilo era sinistro de ver no meio da madrugada, porque muitas vezes precisava levantar para ir ao banheiro. E como o caminho era curto, não costumava ligar a luz, e muitas vezes acabei encontrando ela parada no meio do caminho. Foram tantos sustos que ela me deu sem saber, que era até estranho ir ao banheiro e não trombar com ela parada no meio do corredor, ou entre as nossas camas. Nossos pais sempre se revezavam para levá-la de volta para a cama, quando a ouviam levantar à noite, e faziam o possível para não acordá-la, porque diziam que era muito perigoso acordar um sonâmbulo. Na época, eu não entendia muito bem do que se tratava o sonambulismo, e isso me enchia de medo, porque não conseguia imaginar o quão real poderiam chegar a ser aqueles sonhos e temiam que eles pudessem chegar a ser perigosos, principalmente porque no dia seguinte ela costumava me contar parte do que havia sonhado. Ainda me lembro do dia em que ela me acordou com seus gritos na cama ao lado, e depois voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ela me contou que tinha visto uma mulher horrível de pé entre as nossas camas, olhando para mim, e depois virando a cabeça para olhar para ela. Foi nesse momento, segundo ela, que ela percebeu que havia algo muito estranho no rosto daquela mulher, o que a fez gritar em seus sonhos,
sem saber que também havia gritado no mundo real. Aquela não foi a primeira vez em que ela sonhou com essa mulher. Os anos foram passando, e quando chegou a adolescência, ela deixou de ter episódios de sonambulismo, mas seus terrores noturnos pioraram muito. Agora, ela não só gritava muito mais alto, como também se debatia na cama em sonhos. Era algo tão violento que eu ficava preocupado do pior acontecer. Algumas vezes pensamos que ela estava sendo atacada, tal pavor que ela transmitia. E muitas vezes eu não aguentei e ia falar com ela, mesmo tendo medo de me aproximar e assustá-la ainda mais. Então eu falava de longe, na porta do quarto dela, dizendo que estava tudo bem, e às vezes isso ajudava a acalmá-la, mesmo que ainda estivesse dormindo. Para essa época, nossos pais já estavam se divorciando, então eles já não ligavam muito em acompanhá-la nesses momentos em que o sonho dela atrapalhava o de todo mundo. Então ficava para mim, o irmão mais velho, tentar ajudá-la de alguma forma. Às vezes, oferecendo meu quarto para que ela pudesse ficar, já que era mais escuro e fechado do que o quarto dela, onde ela me contou inúmeras vezes que via alguém passar. Às vezes a via claramente em seus sonhos, e outras acordada, e via como se alguém se mexesse rapidamente fora do seu campo de visão. Ela me contou que muitas vezes sonhava que estava em seu quarto, com o som das pisadas daquela mulher andando de um lado para o outro, de maneira nervosa, como se estivesse esperando que ela a visse para atormentá-la. Nisso, cada vez que aquela mulher idosa aparecia novamente, ou tentava se aproximar da sua cama, ela gritava, porque não conseguia se mexer para tentar fugir. Para minha irmã, ela gritava apenas em sonhos, mas na verdade seus gritos de pavor eram ouvidos de longe. Ela não conseguia lembrar de mais detalhes desses sonhos, somente sentia que acordava em seu quarto, e essa mulher já estava lá, esperando por ela, em algum ponto escuro do quarto. Nossa mãe, apesar de não acreditar nessas coisas, um dia nos contou que numa daquelas tardes, em que ele havia deitado um pouco para descansar, ela costumava deixar apenas uma cortina fina cobrindo a janela, pois se abaixasse a persiana, o quarto ficaria escuro demais. Não muito tempo depois, ela foi acordada com um forte puxão em seu tornozelo. Aquilo a fez acordar assustada, e quando ela ainda estava sentada na cama, tentando entender o que havia acontecido, ela viu que alguém passou correndo do lado de fora, através da janela, fechada apenas por uma cortina transparente. Ela acreditava que tinha sido alguém que havia entrado na casa, porque ela conseguia ouvir claramente os passos pesados de alguém que havia passado correndo do lado de fora. Mas quando saiu para verificar e nos dar uma bronca, ela comprovou que a gente estava na casa ao lado, conversando com alguns amigos. Mesmo dizendo que não fomos nós, ela ficou desconfiada. Era comum ouvir batidas pesadas no telhado de casa, muito mais pesadas do que os sons que os gatos conseguem fazer. Quando meu padrasto foi embora, aqueles pequenos trabalhos deixaram de aparecer. Mas toda vez que algum animal de estimação nosso desaparecia, já sabíamos que não iríamos encontrá-lo com vida. Mais do que o medo do sobrenatural, isso me enchia de raiva, porque resgatávamos esses animais quando eram apenas filhotes, ou estavam abandonados em más condições. Porém, toda vez que eles estavam bonitos e saudáveis, e nós começávamos a nos acostumar com eles simplesmente sumiam do nosso jardim e apareciam mortos pelo bairro, ou até mesmo na frente da porta de casa. Nunca tivemos como provar quem eram os responsáveis por tanta maldade. Mas seja quem for que esteve durante tantos anos empenhados em separar a nossa família, finalmente saíram vitoriosos, fazendo com que cada um de nós, por motivos diferentes, fôssemos saindo de casa.
Anos depois, após enfrentar o fim de um relacionamento complicado, perdi tudo que eu tinha lutado para conquistar e me vi obrigado a voltar para casa onde me criei. A separação havia me deixado sem rumo, e nisso, a lembrança daquela casa e dos poucos momentos felizes que vivi nela me atraíram como um farol em meio à tempestade. Na época, eu mantinha contato com a minha irmã. Ela já estava casada e havia formado sua própria família. Nunca mais falamos a respeito dos seus terrores noturnos, pois aparentemente eles deixaram de ocorrer depois que ela se mudou. A única pessoa que ainda cuidava daquela casa era meu tio, um homem muito fechado que morava sozinho na casa ao lado. A primeira noite que passei lá foi tranquila, quase confortável, apesar do grande acúmulo de poeira e das pilhas de lembranças espalhadas por todos os cantos daquela casa. Naquela noite, eu consegui cair no sono, sentindo o cheiro de madeira velha e o som da chuva batendo no velho telhado. Mas a aparente tranquilidade não durou muito, pois fui acordado pela sensação de que não estava sozinho no meu antigo quarto de infância. Sombras estranhas pareciam se mover pelos cantos, e em algum momento, tentando prestar atenção ao meu redor, eu ouvi passos leves pelo corredor. Mas quando acendi a luz e tentei investigar, tudo estava normal. Algumas noites depois da minha chegada, tudo mudou. Acordei assustado, sentindo frio intenso que me percorria os ossos. Pouco tempo depois, ouvi batidas insistentes, vindo da janela do antigo quarto da minha irmã, que ficava ao lado do meu. As batidas continuaram, como se algo estivesse tentando entrar. Levantei da cama com o coração disparado e caminhei em direção à janela. As cortinas estavam fechadas, mas havia me esquecido de fechar a persiana. Pensei então que poderia haver alguma coisa que estava batendo acidentalmente no vidro. Era muito improvável que alguém me procurasse naquelas horas, mas ainda porque eu não havia falado com ninguém a respeito da minha mudança, além do meu tio. Então, voltei para o quarto e me encolhi na cama, tentando ignorar os barulhos que pareciam vir de outros cantos da casa. Tentei me convencer de que era apenas o vento, ou a velha casa fazendo barulhos, mas a cada segundo, a certeza de que eu não estava sozinho se tornava mais forte. Quando finalmente adormeci, um grito agudo me fez congelar. Era um grito feminino, cheio de agonia, como se alguém estivesse sendo atacado. Naquele sonho, tinha certeza de que era a voz da minha irmã. Então, corri para fora do quarto e comecei a andar pelos cômodos da casa, procurando por ela. Os corredores pareciam infinitos, e as luzes piscavam e se apagavam por vários segundos. E a cada passo que eu dava, a sensação de perigo aumentava. A porta do antigo quarto da minha irmã rangeu alto, e eu tive medo de vê-la, quase como o pavor que eu sentia quando criança, e esbarrava com ela parada no escuro, no meio do caminho para o banheiro. Mas no meu sonho, o quarto dela estava completamente escuro, nem a janela era possível de identificar. Continuei a andar por aquele corredor infinito e claustrofóbico, onde por um momento achei ter visto uma porta se abrir atrás de mim. Quando me virei, vi o que parecia ser uma figura feminina, de uma mulher idosa. Não era possível ver o rosto com claridade, mas ela saiu do quarto da minha irmã e seguiu pelo corredor em direção contrária à minha, a caminho da sala da casa. O pavor de ver alguém que não fosse a minha irmã naquele momento me encheu de terror e me fez acordar encharcado em suor e morrendo de frio ao mesmo tempo. Havia sido apenas um sonho, mas o local e a lembrança do que havia ocorrido com a minha irmã durante todos aqueles anos me fez acreditar que talvez ela nunca tivesse mentido.
Aquela figura terrível ainda assombrava aquela casa. Já estava quase amanhecendo. A casa estava silenciosa, mas a sensação de terror ainda me acompanhava. Tentei me levantar da cama, mas as minhas pernas tremiam. Sabia que precisava sair dali, que aquele lugar estava amaldiçoado. A partir daquele dia, aquela cena na casa se tornou um pesadelo recorrente. Não conseguia mais dormir em paz, e a cada noite ouvia os mesmos gritos, sentia a mesma presença e refazia o mesmo caminho. Comecei a ter pesadelos tão vívidos quanto os da minha irmã, nos quais aquela figura obscura saía do quarto dela, andava um pouco e ficava parada em frente à minha porta. Quando finalmente arranjei um novo lugar para ficar, na casa de alguns amigos, saí daquela casa e nunca mais voltei. Não posso explicar ao certo o que assombra aquela casa. Por muitos anos, acreditei que eram apenas pesadelos horríveis de uma criança, que por algum motivo começaram a ocorrer por causa do estresse emocional que estávamos passando. Mas ao contar a respeito disso para minha irmã, ela ficou impressionada com as semelhanças da mulher idosa que vi. Para ela, esses sonhos eram muito reais e poderiam ter sido resultado de inúmeros trabalhos que jogaram na frente da nossa casa para destruir a nossa família. Seja o que for, tudo isso ficou trancado lá. E apesar de ter certa curiosidade em procurar por outras explicações, prefiro me manter longe daquela casa. Real ou não, aquela estranha mulher dos meus sonhos e dos sonhos da minha irmã é uma lembrança constante de que o mal pode existir, mesmo que não o vejamos. O que seria dos sonhos senão uma grande piada de mau gosto que não entendemos? Um pesadelo recorrente que noite após noite volta a bater na nossa porta, esperando que desta vez você esteja fraco o suficiente para voltar a reinar. Tome cuidado essa noite, porque você pode ser o protagonista do próximo relato do podcast Pesadelos Reais. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de avaliar deixando 5 estrelas no Spotify e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Se algum ouvinte se sentir confortável em compartilhar a sua experiência, envie o seu relato para o e-mail contato_pesadelosreais@gmail.com ou para a DM do programa. Não é necessário se identificar, nem ser um relato longo. Adoraria compartilhar a sua história. Se quiser apoiar este projeto, considere ser um apoiador. A partir de R$6 mensais, você estará me ajudando muito a manter este projeto em pé. Procure o podcast Pesadelos Reais no Apoia-se ou verifique os links na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.